Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre direito sucessório, tá? E eu vou explicar para vocês uma dúvida também muito frequente aqui do cotidiano do escritório, tá? Nós nos deparamos com alguns problemas dentro do direito sucessório que nós precisamos destrinchar isso um pouco melhor para a gente poder entender quais são as consequências dos atos, por exemplo, que a gente pratica na vida civil, né? Uma dúvida, um exemplo básico, né? Pensamos que o indivíduo ele teve um primeiro casamento, casou-se na comunhão parcial, e aqui eu vou usar o exemplo da comunhão parcial porque é o exemplo mais a modalidade de casamento mais comum, né? Então, dentro desse casamento de comunhão parcial, teve divórcio, né? As partes resolveram encerrar o contrato de casamento, né? Então fizeram o seu divórcio, e 50% dos bens para cada um, né? Então, um exemplo, né? Ele tem um patrimônio, dividiu 50%, 50% ficou para um, 50% para o outro. Só que esse indivíduo, o que acontece na vida dele? Ele se casa de novo, certo? E nesse novo casamento ele se casa novamente no regime de comunhão parcial de bens, né? E aí, desse novo casamento, tiveram outros bens, né? Novos bens. Então, ele tem uma bagagem de bens que ele tinha do primeiro casamento, que sobrou para ele do primeiro casamento, e aí outros bens que ele constituiu depois desse novo casamento, sempre lembrando que nós estamos tratando aqui da comunhão parcial, certo? O que acontece é que esse indivíduo ele teve um filho no primeiro casamento. Porque ele teve um filho no primeiro casamento e nesse segundo casamento não houveram filhos, né? Só que esse indivíduo ele morre, ele vem a falecer. O que acontece com os bens dele? E aí vem a pergunta, a dúvida mais cruel possível. Essa nova cônjuge, essa nova esposa, né? Ela é herdeira ou ela é meeira dos bens? Lembrando que meeira é quando ela já se reserva para ela 50% do patrimônio, que já é a meação, e 100% da herança, eu estou dizendo herança, ela vai diretamente para o descendente, que seria esse filho do primeiro casamento. Então a grande questão, ela é meeira ou ela é herdeira? Né? E aí eu digo para você, essa nova cônjuge, ela é meeira e herdeira, né? E eu vou explicar como é que vai funcionar isso. Ela é meeira dos bens que esse indivíduo constituiu no casamento com ela, do casamento para frente. Então, do casamento para frente, se ele comprou uma nova casa, por exemplo, se ele constitui empresa, se ele tem fundos, enfim, investimentos, ela é 50% desses bens vão ser destinados a ela diretamente, porque ela é meeira da data da constituição do casamento para frente. Só que ela também é herdeira dos bens que ele tinha antes do casamento. E ela vai herdar junto com o descendente, né? Então, o descendente ele não vai receber já 100% da herança, né? Ele vai receber a parte dele junto, concorrendo com a do cônjuge na parte da herança que ele tinha antes do casamento. Aí você pergunta para mim, mas doutor, a grande dica, na verdade, aí não é nenhuma pergunta, a grande dica é o seguinte, é você fazer um planejamento, por exemplo, se essa for a vontade do indivíduo, fazer um planejamento sucessório e a partir do momento que ele se divorcia do primeiro casamento e pretende futuramente se casar novamente, ele reservar, por exemplo, bens particulares. Porque esses bens particulares, se caso ele venha a falecer nesse segundo casamento, eles não vão poder ser objeto de herança da nova cônjuge. E aí só vai ficar reservado os bens que ele tinha no primeiro casamento pro herdeiro, 100% desse quinhão, desse patrimônio para esse primeiro filho, certo? Então é muito importante e que a gente sempre indica para os nossos clientes é você fazer um planejamento sucessório, pensar nessa hora tão difícil da vida e resguardar os seus entes queridos de uma forma
mais segura, certo? Se nada mais uma dúvida, acompanhe o nosso canal.